oficial! Flamengo anuncia quarto reforço para 2024. Rubro-negro é campeão carioca pela 38ª vez em sua história. Neymar especulado no Flamengo? Que história é essa? E pós-jogo de Flamengo 1, Nova Iguaçu 0. Fala aí, urubuzada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Flamengo. Tô chegando nesta quarta-feira com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão campeão. Antes de iniciar o nosso conteúdo, eu queria pedir a você, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, aproveita para compartilhar os nossos vídeos com seus amigos rubro-negros e aproveita para ativar as notificações aqui embaixo, para você não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso Mengão. E hoje o vídeo já começou com a faixa de campeão. Começou com a faixa, mas agora saiu porque o Flamengo ganhou do Nova Iguaçu por 1-0 e garantiu o título do Campeonato Carioca no jogo de volta da final do Cariocão no Maracanã no último domingo, dia 7 de abril, às 17 horas, 5 horas da tarde. O gol, Bruno Henrique entrou e marcou o BH27. A torcida do Maracanã estava pedindo a entrada do jogador, ele entrou e marcou. A escalação para o jogo: Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas na esquerda, Eric Pulgar na volância, De La Cruz, Arrascaeta no meio de campo, Luiz Araújo numa ponta, Everton Cebolinha na outra e Pedro na frente. Os desfalques de costume: Gabigol suspenso, Gerson em recuperação daquela cirurgia e Wesley com lesão no adutor direito. Os destaques: a atuação do Flamengo não me decepcionou, mas poderia ter sido melhor, vamos dizer assim. Mesmo que ganhou o primeiro jogo por 3-0, o primeiro tempo do clube foi murcho. Murcho no sentido que não teve tantas oportunidades. Só no final, depois dos 40 minutos, o clube começou a jogar 2 bolas na trave do Cebolinha. Só nesse jogo, se eu não me engano, foi 3. Ainda no primeiro tempo também teve uma chance do Arrascaeta cara a cara com o goleiro. Poderia ter marcado e não marcou. A atuação não me desagradou, por causa que, ainda que estava ganhando de 3-0, não precisava se esforçar muito. Mas o primeiro tempo poderia ter uma melhora. Como a gente disse, depois o BH entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória. No finalzinho, não no finalzinho, né? Lá no meio do segundo tempo, a gente estava no Maracanã, o Urubuzinho estava no Maracanã, gritou o gol do jogo bem alto lá no Templo do Futebol. Falando ainda de rubro-negro, eles que foram campeões cariocas com apenas um gol sofrido. Esse gol sofrido apenas com o time sub-20 e o clube também ficou invicto no campeonato. Não sei se vocês lembram, no jogo lá atrás, também contra o Nova Iguaçu, com um time de garotos, o rubro-negro tinha viajado para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada. O time sub-20, Matheus Cunha, Thiago Maia, Pablo, Mateuzinho também estava jogando, esses todos que saíram, né, do Flamengo logo depois. Eles jogaram e sofreram esse único gol que o Flamengo tomou na competição. Competição que teve como artilheiro Pedro, camisa 9 do mais querido Pé 9 bolado, 11 gols em 12 jogos. E isso também tem muito pela participação do técnico Tite. Ele que logo depois daquela horrível temporada do Flamengo em 2023, arrumou o time e agora o Flamengo tá jogando direitinho. 2 títulos disputados, Taça Guanabara e o Cariocão em si, e os 2 conquistados com o Tite, o Adenor Bach. Além disso, a partida Flamengo 1, Nova Iguaçu 0 teve a melhor média de públicos entre os estaduais, todos os estaduais em 2024 no Brasil. 60.490 pagantes no Maracanã. Além disso, contando os ingressos gratuitos, quase 66 mil torcedores, né, rubro-negros estavam no Templo do Futebol, incluindo, como a gente disse, o Urubuzinho. Resumo: Flamengo campeão carioca. E aí, logo depois, na premiação, né, das medalhas do troféu de campeão, o Tite teve uma atitude que surpreendeu. Repercutiu nessa última semana, ele entregou a sua medalha que ele ganhou de campeão carioca para o técnico do Nova Iguaçu. Além disso, né, depois de receber aquela premiação que ele deu para o Carlos Vitor, que é o treinador do Laranjão, da Laranja Mecânica,
do Nova Iguaçu. Ele disse que com todo o carinho dele, o Carlos Vitor tinha sido o melhor técnico da competição. Ele convidou o Carlos e todo o elenco do Nova Iguaçu para se juntar no palco de campeão junto com o mais querido. Uma linda atitude do Tite entregando sua medalha para o técnico do Nova Iguaçu, que foi o time que surpreendeu nesse campeonato. Ainda falando de medalha, mesmo suspenso do futebol por 2 anos, o Gabigol recebeu a medalha de campeão carioca de 2024 pelo Flamengo. Agora na tela vai passar o vídeo dele anunciando que ele recebeu a medalha, falando que o Flamengo 38 vezes campeão carioca, e quando o vídeo passou nos telões do Maracanã, todo mundo gritou: "Fica Gabigol!" Vamos ver, né, o vídeo agora passando na tela para vocês. Fala, nação, 38 vezes campeão carioca. Obrigado pelo carinho e tamo junto. Ok, e agora a gente tem que falar sobre o quarto reforço do Flamengo, que depois da partida de volta da final do Cariocão, o atacante Carlinhos, aquele que a gente falou nos últimos vídeos, ex agora Nova Iguaçu, foi anunciado oficialmente pelo Flamengo na tarde da última segunda-feira, dia 8 de abril. Na decisão, no jogo de volta do campeonato estadual, o atleta do Laranjão sentiu uma lesão na coxa no aquecimento da partida e foi substituído de última hora. O novo contratado do mais querido, ele não foi inscrito na Libertadores e com isso, naturalmente, ele está fora do jogo de hoje, dia 10 de abril, diante do Palestino do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental, também no Templo do Futebol, também no Maracanã. Com isso, ele que realizou exames médicos, se apresentou no Ninho do Urubu na última segunda-feira também, ele vai ter o restante da semana para avaliar o grau de uma possível lesão, como ele sentiu na coxa, E caso não tenha nada nos exames, ele vai poder estar à disposição do Tite na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense no próximo domingo em Goiânia, em Goiás. As informações foram divulgadas pelo portal UOL. E que história é essa de Neymar no Flamengo? Na última semana foi especulada a contratação de Neymar, todo mundo conhece, Jogador de seleção brasileira, atualmente lesionado no Al Hilal da Arábia Saudita, a contratação por parte do Flamengo. Entretanto, depois de vencer o Nova Iguaçu pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca, o vice-presidente do clube rubro-negro, Marcos Braz, disse sobre a negociação e afirmou que hoje a contratação é impossível. Palavras do vice-presidente Marcos Braz. O Neymar sempre será bem-vindo aqui no Flamengo por razões óbvias, ser um grande jogador. Mas hoje a contratação é impossível. Se alguém me der um caminho para poder ir atrás do Neymar, eu vou na hora. Peço autorização para o Landim e vou para dentro. Esse foi o caso Neymar que ocorreu na última semana, essa especulação que rolou pela contratação por parte do mais querido. E hoje tem de novo Flamengo e Palestino, hoje tem Mengão, segunda rodada da fase de grupos, o grupo E que o Flamengo se encontra na Libertadores 2024, no Maraca lotado nessa quarta-feira, dia 10 de abril, às 9h30 da noite. Transmissão, Rede Globo na TV aberta e Paramount Plus streaming fechado, na internet. A provável escalação do clube tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Pereira e Léo Ortiz fazendo sua estreia pelo rubro-negro na zaga. Ayrton Lucas na lateral esquerda, Eric Pulgar na volância, De La Cruz, Arrascaeta no meio de campo, Luiz Araújo numa ponta, Cebolinha na outra e Pedro na frente. Hoje sim, na partida, o técnico Tite vai poupar o Fabrício Bruno, que nas últimas prováveis escalações estava já cotado para ser poupado, Hoje na partida o técnico com certeza vai substituir o Fabrício Bruno para descanso e fazer a estreia do Léo Ortiz. Os desfalques, como sempre, agora virou rotina. Gabigol suspenso, Gerson em recuperação daquela cirurgia e Wesley com lesão no adutor direito. Ninguém pendurado para a partida, até porque só teve um jogo pela Conmebol Libertadores. A arbitragem totalmente argentina, como foi no último jogo. O árbitro Facundo Tello, o assistente 1 Gabriel Chad, o assistente 2 Sebastian Raineri e o VAR de Germán Delfino, o quarto árbitro Nazareno Araza.
E tá aprovado, o Flamengo aprovou o contrato com a Globo e com a Libra, né, para a venda dos direitos de transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029. Uma reunião na noite também da última segunda-feira marcou essa reunião onde seria aprovado o contrato e realmente foi aprovado esse vínculo do Flamengo com a Globo. A estimativa do clube é de uma receita anual de 210 milhões de reais por ano da Globo, né, pago pela Globo. Isso representa uma queda em torno de 80 milhões de reais em relação ao acordo atual. Vai perder por ano 80 milhões de reais. Pagos pela Globo, agora nesse novo contrato não tem esses 80 milhões de reais, uma queda no valor estimado, né, desse contrato. Vai lembrar que é apenas uma estimativa, não está comprovado o valor ainda, mas é em torno disso que a gente falou agora para vocês. O vice-presidente de marketing, Gustavo de Oliveira, apresentou mais alguns dados sobre o contrato. Ele disse que a lei do mandante, que é uma ferramenta que autoriza o clube mandante da partida negociar os seus jogos independentemente da vontade do seu adversário, ou seja, tem Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, que é mandante, tem o mando de campo, pode negociar seus direitos de transmissão com quem quiser, sem saber se o Palmeiras está afim ou não. Só um exemplo para vocês, tá? E isso aí impactou negativamente no valor total do contrato. Tendo agora essa lei do mandante, agora o rubro-negro antes ele tinha 38 partidas para vender esses direitos de transmissão. Essas 38 partidas eram todos os duelos do campeonato. Então antes podiam vender todos os jogos do Brasileirão para a Globo. Agora só pode vender 19, que são somente os jogos que o rubro-negro é mandante no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o valor caiu e essa lei do mandante também prejudicou o Flamengo. Além disso, o valor do bolo do pay-per-view, o pay-per-view da Globo, é o Sport TV e o Premier, que é pago, será dividido assim. 45% do valor será igual para todos os times que disputarem o Brasileirão Série A, 30% pela performance do time na competição, pelo desempenho na tabela e 25% em cadastro de torcedores. Quando você vai fazer o cadastro no pay-per-view, sempre pergunta para qual time você torce. E aí, quem escolher Flamengo, 25% do valor vai para o rubro-negro, segundo as informações do portal UOL. Para finalizar o nosso vídeo, voltar e finalizar sobre Campeonato Carioca, porque na noite da última segunda-feira, dia 8 de abril, foi realizada a cerimônia de premiação do Cariocão, organizada pela Ferge, como de costume em todo ano. Na cerimônia, o Pedro foi consagrado o artilheiro do campeonato, como a gente falou, e o Arrascaeta foi consagrado o craque da competição. Com isso, agora a gente vai mostrar aqui na tela também, falar para vocês a seleção do campeonato que foi apresentada pela Ferge primeiramente na cerimônia, e a escalação também foi montada pela própria federação. 8 jogadores representando o rubro-negro. A formação da escalação 4-4-2, o goleiro Rossi do Flamengo, lateral direito Varela do Flamengo, zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo, o outro zagueiro, né, a dupla de zaga Fabrício Bruno com Léo Pereira, o Carolino do Flamengo, lateral esquerda o Lucas Piton, né, do Vasco. O volante, Eric Pulgar, do Flamengo. O segundo volante fica junto ali no 4-4-2, De La Cruz também do Flamengo. O meio-campo, um dos meio-campo, Bill do Nova Iguaçu, cria do Ninho. O outro meia, Arrascaeta do Flamengo. Os dois atacantes, Carlinhos, agora ex-Nova Iguaçu, agora que foi contratado pelo Flamengo, mas o campeonato jogou pelo Laranjão. E o outro atacante, o artilheiro Pedro, também do Mengão. O técnico, Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, foi para quem o Tite deu a medalha, né? Como a gente falou anteriormente. Essa foi a seleção do campeonato. Então, urubuzada, tô voltando aqui com a faixa, né, pra terminar o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não se esquece de se inscrever em nosso canal, siga o nosso Instagram como tá aparecendo aqui na tela, urubuzinho_10, onde você recebe notícias 24 horas sobre o Mengão, responde perguntas, quizzes, até enquetes sobre o nosso Flamengo.
Hoje tem Mengão, não esquece, 9h30 da noite, Flamengo e Palestino com transmissão da TV Globo na TV aberta e na Paramount Streaming fechada. E domingo tem mais, antes de Flamengo e Atlético Goianiense pelo Brasileirão, com o pós-jogo de Flamengo e Palestino e com o pré-jogo contra o Atlético Goianiense. Um ótimo restante de semana e até a próxima! Valeu!